Capítulo 341 Tormenta do Tide. Tradução Silva. O estilo de Wang Jiexie era vistoso e rápido. Por outro lado, a maioria dos feitiços dos elementaristas exigiam um longo tempo de preparação. Mesmo se você não se esquivasse de seus ataques, usar magia para atacar não seria fácil. No entanto, Xu Yunqiu não era a única pessoa que estava lutando. Su Mushen se viu como ajudante dela. Vendo que Xu Yunqiu estava decidida a atacar, ela de imediato começou a contra-atacar ferozmente. Os projéteis de artilharia dispararam no ar, tentando forçar o Vacaria de Wang Jiexi a recuar. Xu Yunqiu aproveitou essa oportunidade. Contanto que os ataques que a atingissem não interrompessem seu lançamento, ela não precisaria se preocupar com eles. Uma longa sequência de feitiços foi disparada contra o fantasma cinzelado de Ulius. Feitiços elementais de gelo, fogo, luz e trevas. Algumas eram as habilidades principais que a chuva tempestuosa de Xu Yunqiu escolheu para aprender, enquanto outras foram aprendidas apenas para usar durante o tempo de resfriamento. Agora, ela estava usando todos eles, criando uma explosão mágica que poderia nivelar as terras. Em primeiro lugar, o fantasma cinzelado não tinha muita saúde, então, quando ele viu a bomba de Xu Yunqiu, ele logo sentiu uma onda repentina de desespero. E seu time, o clérigo rocha impassível de Zanshindi, correu apressadamente para resgatá-lo, mas no final ele se atrasou um passo e o fantasma cinzelado morreu sabe-se lá por qual feitiço. Depois de um breve momento, o nome dele sumiu da lista de times. A famosa dupla de lâminas fantasmas da Aliança de Glória havia caído. Agora, o time 2 tinha apenas 3 jogadores restantes na batalha: Wang Jiexi, Deng Fushen, Zhang Xinjie. É dito que essas 3 classes compreendiam a clássica formação do triângulo de ferro com seu tanque, mago e clérigo. Era verdade que esse tipo de formação era incrível no PvE, mas também era uma formação muito equilibrada no PvP. No entanto, eles estavam, infelizmente, em uma situação de 3 contra 5. Mesmo com essa formação, talvez apenas um milagre pudesse salvá-los. No entanto, os profissionais não desistiriam com tamanha facilidade. A maior fraqueza do time era que eles não tinham cura. A chuva tempestuosa de Xu Yunqiu avançou à força para matar o fantasma cinzelado e, no momento, ela tinha menos saúde no seu time. Wang Jiexi só pôde observar o fantasma cinzelado morrer em batalha e mudar seu foco para a chuva tempestuosa. Xu Yunqiu tinha acabado de usar tudo o que tinha, então a maioria de seus feitiços estava no resfriamento. Sua barra de saúde e defesa estavam baixas também. Se fosse um duelo 1 contra 1, Wang Jiexi provavelmente poderia derrubá-la em menos de 30 segundos. Infelizmente, ela ainda tinha 4 companheiros. Se Wang Jiexi quisesse atacá-la, como os outros 4 jogadores não perceberiam? Como resultado, o time de imediato correu para salvá-la. Por um breve momento, foi como se Deng Fushen e Zhang Xinji tivessem sido esquecidos. A consciência e as decisões tomadas por Wang Jiexi foram muito boas. Quando viu que o time estava vindo para defender Xu Yunqiu, ele imediatamente tomou a decisão de desistir do alvo mais fácil de matar e se voltou para a chuva dançante de Su Mushen como seu foco principal. Vacaria varreu sua vassoura e disparou para a frente, diretamente para a chuva dançante. Su Mushen também não reagiu lentamente. Ela ergueu as mãos e disparou mísseis anti-tanque contra o Vacaria. De repente, uma sombra saltou. Para sua surpresa, era o Cavaleiro Angélica de Deng Fushen. Ele não teve tempo suficiente para interromper o ataque de Su Mushen, então ele saltou no ar com o escudo levantado. A barragem de artilharia foi dispersada enquanto tomava o ataque por Vacaria. Deng Fushen e Wang Jiexi eram parceiros no mesmo time. Esse tipo de coordenação já era como um instinto para eles. Angélica bloqueou os mísseis anti-tanque e, assim que seu corpo começou a cair no chão, Vacaria passou voando por ele. No ar, ele simultaneamente saltou de sua vassoura enquanto fazia uma vassourada. Su Mushen não teve tempo de se esquivar e foi lançada ao ar pelo Vacaria. Chu 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 chu. No ar, a vassoura de Vacaria dançava. Os arcos deixados por sua vassoura pareciam como se ela estivesse limpando o ar. A vassoura de Vacaria não era um item comum. Também era uma arma prata famosa com um nome bastante altivo, Extermínio da Poeira Estelar. Sinceramente, seus ataques à chuva dançante eram apenas ataques normais, mas os efeitos visuais deslumbrantes pareciam como se ele estivesse usando todos os tipos de habilidades. Cada vez que sua vassoura varria, parecia como se as estrelas estivessem se transformando em pó cintilante. Os outros membros do time não iriam apenas ficar parados e assistir. Eles imediatamente avançaram para resgatá-la. Zhou Zikai já havia começado a atirar, mas Deng Fushen mais uma vez saltou para defender. Enquanto as balas estavam sendo bloqueadas, o pé impassível de Zhang Xinji também não ficou parado.
Ele curou e também lançou habilidades do tipo fogo sagrado para restringir os perseguidores semelhantes a lobos. Com apenas isso, não seria o suficiente para bloquear esses 4 deuses, mas a batalha foi arrastada. Ele deve chegar logo, Zantinji pensou consigo mesmo. Não foi uma coincidência que o time 1 tenha intencionalmente escolhido este lugar para lutar nos ângulos mortos do time 2. O time 1 teve a capacidade de ver a projeção e perceberam que o jogador reserva do time 2 enfim chegou. Cuidado! E o Wenzhou avisou. Ele viu que o poeira do deserto de Yanwen King estava se aproximando de um telhado atrás deles. Assim que seu aviso saiu, o poeira do deserto saltou sob o telhado. Ao pousar, seu punho esquerdo foi estendido à sua frente, enquanto o punho direito estava próximo à cintura, como se estivesse armazenando energia. Tormenta do Tigre. Assim que viram sua postura, imediatamente souberam o que ele estava prestes a fazer. Habilidade nível 70 dos atacantes, Tormenta do Tigre. Seu punho disparou para frente e o vento robusto se transformou no rugido de um tigre enquanto uma imagem embaçada de um tigre apareceu atrás dele. Seu soco explodiu em direção ao ombro direito do Soxaad Yu Wenzhou. Yu Wenzhou sabia o que Hanwen King iria fazer. Mesmo que suas mãos fossem lentas, não eram tão lentas a ponto de não haver nada que pudesse fazer. Quando o soco explodiu à frente, Yu Wenzhou foi capaz de rolar para trás, permitindo que Soxaad se esquivasse. No entanto, a tormenta do tigre não terminou com apenas um único soco. O poeira do deserto pousou no chão e disparou como uma estrela cadente. Seus ataques vieram de todas as direções, prendendo o time em sua enxurrada de punhos, em especial Soxar, que estava no meio de tudo. Este tipo de ataque sequencial era muito difícil para Yu Wenzhou lidar. Depois de algumas trocas, seus métodos foram destruídos enquanto o poeira do deserto continuava a atacar incessantemente. Plane. Em meio à tormenta do tigre, um estrondo claro como o rugido de um dragão soou. As luzes de uma lâmina brilhou como um trovão, rasgando a tempestade, cortando em direção à poeira do deserto. Oh. O estádio explodiu em gritos de espanto. O temporal noturno de Yuan Shaotian finalmente agiu. Esta também era uma habilidade de alto nível dos mestres das lâminas, lâmina fantasma sem forma. A luz da lâmina intersectou. A envorrada de punhos uivou. Yanwen King não poderia ignorar isso. Ele imediatamente virou a direção da sua tormenta do tigre para se encontrar de frente com a lâmina fantasma sem forma. Era seu estilo de combate favorito. Ambas eram habilidades de nível 70. Era impossível dizer qual era mais forte ou a mais fraca. Tudo dependia de como os jogadores as manejavam. Um era um santo da espada, o outro um rei das batalhas. Não importa se era jogador ou personagem, os dois estavam no topo de glória. Wang Xiaotian estava no auge. Por outro lado, Han Wenqing era um dos jogadores mais belos lá. Mesmo que ele se recusasse a admitir, ele sabia que não tinha mais a mesma energia que tinha durante seu auge. Ele só poderia confiar em sua determinação inflexível e seu desejo eterno pela vitória para impulsioná-lo para frente agora. Mesmo se esta fosse a competição das estrelas, o impulso de Han Wenqing queimava mais forte do que nunca. Quanto a tal oponente, Wang Xiaotian estava claramente sentindo uma enorme pressão. No mínimo, ele não teve tempo de fazer nenhum ataque de boa de conversa fiada. No final, os dois eram iguais e nenhum poderia ganhar vantagem sobre o outro. No entanto, esses tipos de habilidades não duraram para sempre. A tormenta do tigre estourou primeiro, enquanto a lâmina fantasma sem forma surgiu depois. Em qualquer caso, a tormenta do tigre certamente pararia primeiro e naquele momento. Esse momento veio em um piscar de olhos. O punho final da tormenta do tigre era um soco violento de sua mão direita, mas Wang Xiaotian estava esperando por este momento. Ele gentilmente saltou para trás e se esquivou para fora do alcance do ataque. Sua lâmina brilhou como um relâmpago e a lâmina fantasma sem forma continuou a golpear. Esta foi a parte mais assustadora de Wang Xiaotian. Sua habilidade de agarrar uma oportunidade era o que o fez elevar-se acima dos outros no pico de glória. Mesmo para Han King, não havia como escapar. Sua habilidade estava em sua animação final. Não importava o quão excepcional fosse a mecânica de alguém ou quão determinado alguém fosse, não havia como mudar a forma como o sistema funcionava. No entanto, este não era um duelo 1 contra 1. Esta foi uma batalha de times. O temporal noturno de Yuan Shaotian deu um passo à frente e sua lâmina foi impulsionada, mas um campo de chamas brancas de repente explodiu na frente dele. Esse passo em frente tinha que ser feito. Quando ele se esquivou do ataque final da tormenta do tigre, ele teve que se afastar em um passo. Se ele não desse um passo à frente, seu ataque não acertaria. Quando Wan Xiaotian viu as chamas, já era tarde demais. Devido à natureza da habilidade sequencial, suas mãos estavam trabalhando mais rápido do que sua mente. Quando ele percebeu que precisava fugir, seu temporal noturno já havia avançado.
Fogo sagrado. O fogo sagrado do clérigo de Zantinji, coxa impassível. No instante em que o fogo sagrado incendiou seu corpo, a habilidade de nível 70 foi interrompida na mesma hora. Os clérigos tinham apenas essa habilidade puramente ofensiva, que silenciava o personagem e o jogador. Mesmo sem nenhuma habilidade para usar, o Anshaotian se recusou a deixar essa oportunidade passar. Seu ataque normal trespassou o poeira do deserto, que ainda estava em sua animação final. Ele então recuou, buscando a proteção do seu time temporariamente. A batalha agora era 5 contra 4. O time 1 tinha vantagem numérica, mas a chuva tempestuosa de Shuruntil havia pedido muita saúde e não tinha como recuperá-la. O temporal noturno de Wan Shaotian ainda estava sendo queimada pelo fogo sagrado e não seria capaz de usar suas habilidades por 3 segundos. No entanto, era ainda pior para a chuva dançante de Sun Shen. O ataque repentino de Yan Wenqing interrompeu a missão de resgate do seu time. Neste momento, Su Musheng estava sendo suprimida miseravelmente pelos ataques de Wang Jixi e parecia que ela não seria capaz de aguentar por muito mais tempo. Capítulo 342 Damas Virulentas. Tradução Silva. Na competição das estrelas, com certeza haveria um líder. No entanto, quando alguém escolheu agir por conta própria, o líder não impediria a força. Afinal, era apenas por diversão. O público assistiu para se divertir e a maioria dos jogadores queria se divertir também. Por exemplo, em partidas normais onde uma vitória ou derrota importava, estratégias arriscadas só podem ser utilizadas sob consideração muito cuidadosa, mas na competição das estrelas, eles não pensariam duas vezes. A ação violenta anterior de Shuruntil era algo que ela raramente faria em uma partida oficial. E desta vez, ela mais uma vez agiu heroicamente sozinha. Quando ela viu que sua boa amiga, Su Musheng, estava sendo intimidada por Wang Jixi, de imediato reuniu sua coragem e abandonou o time. Sua elementarista avançou como uma valente deusa da guerra para resgatá-la. Yuan usou para isso e viu que as coisas estavam começando a ficar bagunçadas. Esse tipo de cena não era estranha para ele e ele realmente não se importava. Ele também era um velho deus. Ele havia participado do evento das estrelas várias vezes e também assumido a responsabilidade de liderar em várias ocasiões. Quando a batalha esquentava, alguns jogadores gostavam de lutar por conta própria. Isso era algo que acontecia todas as vezes na partida das estrelas, então ninguém realmente se importava. Mas desta vez, a primeira a se exaltar no time 1 foi inesperadamente Shu Yunqiu. Isso era algo que surpreendeu Yu Guanzhou. A deusa, que era conhecida por fraquejar em momentos decisivos, parecia estar se divertindo muito hoje. Mas quando ele pensou mais uma vez com mais cuidado no arranjo do time, Shu Yunqiu realmente poderia ser a única pessoa que agiria heroicamente daquela forma. Em seu time, Yu Wenzhou com certeza não faria e Yuan Shaotian era seu companheiro de time. Se o líder fosse outra pessoa, ele poderia ter pulado para agir sozinho. Mas com Yu Wenzhou ocupando o lugar, ele não iria envergonhar seu capitão de time. Quanto a Su Musheng, ela era alguém acostumada a apoiar e coordenar com os outros. Em todos os seus anos de jogo, ela nunca exibiu um estilo individual. Além deles, a forma de jogar de Zhou Zekai era sem dúvida deslumbrante, mas ele próprio era mais do tipo calmo e obediente. Jogar de forma chamativa com certeza era seu estilo, mas sua personalidade não era do tipo exibida. Quanto a Shurunshil, ela não parecia o tipo de jogadora capaz de fazer isso, mas em comparação com os outros, ela era mais provável. E a realidade mostrou isso. Ela já estava começando a ignorar todos os outros e jogar sozinha. Isso já era quase um tipo de regra na competição das estrelas. Pode ser alguém começando a fazer uma cena e então ficar mais e mais sério, ou pode ser começando sério e então relaxando aos poucos. Desta vez, a batalha começou normalmente intensa. E agora, alguém enfim saiu em um estilo da competição das estrelas. Ninguém criticaria isso. Quando Yu Wenzo ouviu Shu Yunqiu avançar, ele imediatamente fez com que os outros coordenassem com ela. Mesmo que esta não fosse a melhor escolha tática, ninguém iria de fato discutir sobre algo assim. Os time 2 entendeu de imediato a intenção do time 1. An Wenqing, Zhang Xinji e Deng Fusheng se juntaram para enfrentá-los. An Wenqing era o principal atacante. Deng Fusheng iria defender. Zhang Xinji daria apoio. Foi outra formação do Triângulo de Ferro e os três jogaram excepcionalmente bem. Por um curto período, eles foram realmente capazes de bloquear os 4 jogadores do time 1. Dispersem, Yuan Zhou disse. Encarar o Triângulo de Ferro de frente não iria funcionar. Ponto o outro lado tinha um cavaleiro com alta defesa para proteger e um clérigo para curar. E o que eles tinham? Eles eram classes causadoras de dano e só poderiam atacar. Se eles fossem atingidos por seu oponente, o dano iria permanecer com eles. Eles não tinham como recuperá-lo.
Sob as ordens de Yuan Zhou, o time ainda prosseguia como antes. Eles imediatamente se espalharam. O temporal noturno de Yuan Xiaotian continuou a avançar. Por outro lado, o perfurador de nuvem de Zhou Zekai circulou ao redor de sua asa lateral, atirando enquanto se dirigia para Wang Jiexi. Su Musheng estava ficando mais próxima agora. O único pensamento na mente de Shu Yunqiu era resgatá-la. Não havia nada para hesitar. Ela tratou diretamente os T's bloqueadores como ar e correu para resgatá-la. Quanto a Yu Wenzhou, ele estava começando a coordenar com Wang Xiaotian a fim de restringir o triângulo de ferro. Os 3 jogadores do time 2 se concentraram em enfrentar o ataque e, como foram empurrados para trás, permaneceram em comunicação com Wang Jiexi. Eles não poderiam deixar Wang Jiexi ficar isolado pelo inimigo. No momento, mesmo que eles tivessem apenas 4 jogadores, porque eles tinham curas, eles não estavam muito preocupados. Zhang Xinji era um clérigo de alto nível e ele era muito hábil em batalhas longas e prolongadas. Uou Shengu estava muito preocupada porque a jogadora que ela mais apoiou estava em uma posição muito ruim. Shengu também jogou como uma lançadora, então ela era muito familiarizada com a classe. Os lançadores possuíam um maior alcance de todas as 24 classes, mas sua habilidade em combate corpo a corpo era muito fraca. Por outro lado, a bruxa de Wang Jiexi era uma classe que tinha todos os tipos de ataques diferentes. Wang Jiexi também tinha o nome de mágico. Su Musheng não tinha para onde correr e estava sendo completamente suprimida. Quanto tempo eu posso durar? Su Musheng perguntou a si mesma. Mesmo que esta fosse apenas a competição das estrelas, não era como se ela fosse ficar feliz se perdesse. Isso seria muito pouco profissional. Su Musheng se esforçou para aguentar e viu seus companheiros chegando, em especial Shu Yunqiu, que praticamente não se importava com mais nada além de ajudá-la a escapar. Mas ela não sentia muita esperança de resgate. Ela estava até se sentindo um pouco mal por causa disso. Ela não podia deixar de pensar em alguém. Se fosse ele, ela seria intimidada assim por Wang Jiexi. O vale então usar essa palavra era um pouco excessivo, mas sua situação atual realmente se parecia com isso. Su Musheng não podia fazer nada sobre os ataques de Wang Jiexi. Não era como se ela não confiasse em seus companheiros. As táticas e comandos de Wenzhou não seriam mais fracas do que as de Yixiu. A mecânica de Wang Xiaotian e Zhou Zekai era de alto nível. E quando Shu Yunqiu correu para resgatá-la, ela não se importou com nada além do resgate e ela sabia de tudo isso, mas sempre sentiu que se Yixiu estivesse lá, com certeza não seria a mesma coisa. Mesmo se fosse apenas ele, com certeza não seria. Su Musheng descobriu que, no final, ela não era muito durona. As vezes em que ela era durona eram momentos em que ela sabia que mesmo se ele não estivesse ao lado dela, ele sempre a estaria apoiando. Mesmo se o céu desabasse, ele com certeza iria segurá-lo e ela ficaria em um canto, bem. Mas desta vez, Su Musheng olhou para a plateia, mas não viu nada. No entanto, ela entendeu que naquele lugar não haveria ninguém sentado. Ele não viria, muito menos de repente pularia no palco, jogaria a partida e lutaria contra o adversário como no dia anterior. O que ela queria que acontecesse, não aconteceria. Agora, ela só poderia confiar em si mesma. Yuan Zhong, Wan Xiaotian, Zhou Zekai, até mesmo Shu Yunqiu. Su Musheng nunca pensou em confiar neles. Ela teve que confiar em si mesma. Quando ele saiu de cena, ela já havia tomado essa decisão. Mas porque ela se esqueceu disso por completo quando viu que ele não estava longe. O atual ele não estava em uma situação muito boa. Se ela continuasse contando com ele, não se tornaria um fado. Ela gostava de estar ao seu lado como uma ajudante, mas não queria ser um fado. Era hora de confiar em si mesmo. Su Musheng disse a si mesma uma vez mais. Ela olhou para sua situação e, de repente, utilizou balançar. Balançar era uma habilidade de efeito de atordoamento aéreo de baixo nível. O canhão em suas mãos balançaria no oponente. E acertou. Mesmo Su Musheng não tinha certeza se era porque ela estava animada ou porque ela havia acertado um golpe de sorte, mas sua percepção e dedos repentinamente explodiram. Em qualquer caso, quando o Vacaria de Wang Jiexi disparou na direção de sua chuva dançante, seu balançar o acertou em cheio. Vacaria foi imediatamente lançado ao ar. As bases de Su Musheng eram sólidas. Ela seguiu com um churrasco e, mesmo para um deus como Wang Jiexi, ele não teve tempo para se defender. Um golpe no joelho atingiu-o, lançando-o ainda mais alto no ar. Então ela usou uma metralhadora e a sequência de balas golpeou Vacaria. O dano desta habilidade de baixo nível pode não fazer muito no esquema geral da batalha, mas depois de usar o churrasco, o Vacaria foi mandado para longe.
Usando este churrasco, Sumo Shen executou lindamente um disparo a domicílio e planejou enviar Vacaria até a formação do Triângulo de Ferro. Essa mudança foi muito repentina. Sem falar de outros, até mesmo Sumo Shen ficou surpresa que seu movimento realmente interrompeu os ataques de Wang Jiexi. O que houve com as duas garotas hoje? Por que eles são tão valentes de repente? E Enzo murmurou, mas suas mãos permaneceram firmes como sempre. Vendo que a situação havia mudado, ele logo configurou uma nova formação. Legal. O ânimo de Wan Xiaotian também disparou. Ele brandiu sua lâmina e correu para dar as boas-vindas à vacaria. No final das contas, o churrasco não era uma habilidade com um efeito de atordoamento aéreo forçado. O sistema não o impôs. Quanto ao Wang Jiexi, enviar seu vacaria para colidir com seus companheiros como uma bala de cara simplesmente não iria acontecer. Nesse momento, Wan Xiaotian queria auxiliar. Vendo que Wang Jiexi estava prestes a cair, ele repentinamente sacou sua espada e usou um golpe do decaimento da Fênix para derrubar Vacaria. Wang Jiexi previu isso. Ele ainda conseguia se mover um pouco no ar. Ele forçou sua vassoura a girar e seu personagem girou como uma cobra. O ataque de vassoura tinha um alcance muito longo e, em um instante, chegou antes do golpe do decaimento da Fênix de Wan Xiaotian. Wan Xiaotian também era muito bom na adaptação. Assim que viu que seu ataque não ia acertar, ele de imediato mudou para um guarda e foi empurrado para trás pelo ataque de vassoura. De repente, um pilar de luz desceu do céu, envolvendo Vacaria. O pilar de luz caiu no chão e então se dividiu em 6 pilares menores de luz. Eles varreram o campo e até pegaram Hanuman King e os outros membros do time 2 nele. Todos reconheceram que esta era a habilidade nível 70 dos lançadores, feixe de luz de satélite, que causou toneladas de danos. As garotas de hoje são realmente muito violentas e o Enzo murmurou. Sem dúvida, este feixe de luz de satélite foi executado por Sumo Shen. Capítulo 343 Conclusão satisfatória. Tradução Silva. Quando o feixe de luz de satélite foi disparado, o time 2 enfim entrou em desordem. O Vacaria foi pego precisamente no meio do feixe. Muito menos voar para longe se ele não fosse pressionado no chão, já teria sido considerado bastante impressionante. Além disso, os 4 pilares giratórios menores desfizeram a formação do Triângulo de Ferro. Como Wan Xiaotian e Zhou Zekai poderiam perder essa oportunidade? Eles eram do mesmo time que Sumo Shen, então eram imunes às habilidades dela. O feixe de luz de satélite não faria nada com eles. Assim que o temporal noturno de Wang Xiaotian pousou no chão, ele usou um corte triplo para se aproximar e fazer seu caminho até o centro do time inimigo. O perfurador de nuvem era ainda mais rápido. Ele ainda nem havia chegado e as balas já estavam sendo disparadas. Os pensamentos dos dois eram o mesmo. Eles queriam aproveitar esta oportunidade para derrubar o clérigo de Zantiandi. Clérigos não eram bons em combate. Sem qualquer apoio, esquivando-se do feixe de luz de satélite enquanto enfrentava os ataques de 2 deuses, a maestria de Zantiandi era tão meticulosa como sempre. Mas ele não era capaz de se defender dos dois de fato. Ao mesmo tempo, quando Yuan Zhou viu que o time inimigo estava em desordem, ele de imediato usou uma habilidade de alto nível. Ele convocou uma chuva caótica e os céus se transformaram em um campo caótico de fumaça negra cheio de más intenções. Qualquer um que viu a chuva roxa escura cair se sentiria aborrecido por ela no mesmo instante. O efeito especial da chuva caótica era que havia uma chance de causar confusão em um alvo inimigo dentro da chuva. Sob o efeito de status, os movimentos do personagem não poderiam ser controlados, o que era naturalmente muito incômodo de lidar. Tanuan King tinha originalmente planejado salvar Zhang Xinji, mas assim que viu essa habilidade sendo usada, ele não se atreveu a avançar e, em vez disso, saiu do alcance do ataque. Mas então, com um estrondo, a elementarista de Shu Yunqiu convocou vários muros de gelo em linha reta. Não os explodiu também. É claro que ela estava tentando bloqueá-lo. Os jogadores do time não precisaram de nenhum comando. Eles coordenaram com naturalidade simplesmente porque era muito óbvio o que precisavam fazer. Seus níveis de percepção tática eram muito altos, então todos eles tomaram as mesmas decisões. Os aplausos da plateia nunca pararam. A competição das estrelas deste ano simplesmente teve muitos destaques. Quase todas as estrelas tiveram seus próprios momentos extraordinários, aumentando a intensidade a cada jogada. E desta vez, o súbito raio de luz de Sumo Shen se transformou na jogada decisiva. Por um momento, os 4 jogadores do time 2 não conseguiram encontrar uma maneira de contra-atacar. Contra os esforços combinados de Wan Xiaotian e Zhou Zekai, era impossível resgatar Zhang Xinji e por fim ele se tornou a terceira morte do time 2 nesta batalha. Agora, o resultado era óbvio.
Clérigo era originalmente a maior vantagem do time 2. Agora que estavam em desvantagem numérica e sim a maior vantagem, as chances de vitória eram muito baixas. Pior ainda, nenhum único jogador do time 1 tinha morrido ainda. Se eles pudessem aguentar até o final, seria uma vitória perfeita, o que seria muito constrangedor para os jogadores do time 2. No entanto, esta era a competição das estrelas, a final. Nesse ponto, se fosse uma partida oficial, eles sem dúvida continuariam lutando. Mas para esta competição, eles não a levariam tão a sério. No entanto, o time 2 tinha Hanwen King. Este veterano nunca se conteria em nenhum momento. Da perspectiva do time 1, eles não queriam que o time 2 ficasse muito envergonhado, então eles avançaram e lutaram de forma imprudente. No final, o time 2 foi enfim eliminado, mas o time 1 também perdeu 3 personagens, então não houve uma vitória perfeita. Ninguém discutiu sobre o resultado final. Ambos os lados haviam jogado de forma bastante espalhafatosa. Mesmo que nenhuma outra situação impressionante tenha aparecido, a atmosfera animada ainda se manteve. Quando o poeira do deserto enfim caiu, os aplausos e gritos atingiram o ápice. Muitos dos fãs do time se levantaram, gritando os nomes dos jogadores que apoiavam. Sem dúvida, as duas palavras Zouzekai foram as mais sonoras. Belfam, que feroz o Enzo murmurou uma vez mais. Hanwhan King lutou até o último momento. Se o time não tivesse levado a sério no final, eles poderiam ter sido eliminados. Em meio aos aplausos e gritos da multidão, os 12 jogadores desceram de suas cabines e voltaram ao centro junto com as outras estrelas que haviam jogado nas outras competições. A tela exibia a contagem final de pontos. O time 1 obteve a vitória. Os fãs do time 1 estavam felizes e animados. Mas quanto ao time 2, mesmo sabendo que não contava para nada, ainda não era bom perder. No final, os representantes do time foram entrevistados e Zouzekai da Sansara subiu mais uma vez. Afinal, aquele era o estádio do seu time. As perguntas feitas na entrevista foram simplesmente palavras cordiais. A partida foi incrível, a plateia foi excelente, o fim de semana das estrelas deste ano foi um sucesso e ele esperava poder voltar no próximo ano. Com o estilo de Zouzekai, foi demandado muito esforço para obter as respostas dele. Basicamente foi assim. Você achou a partida incrível ou não? Sim, ponto. Você achou o pessoal ótimo ou não? Ótimo ponto. O que você achou do fim de semana das estrelas deste ano? Muito bom ponto. Quais são suas esperanças para a próxima vez? Que eu possa participar, ponto. E assim por diante. Uma vez que a parte oficial do evento acabou, o restante foi apenas um evento onde eles distribuíram souvenirs e não faltaram souvenirs com as assinaturas das estrelas neles. Se isso fosse no passado, Shengu teria arriscado a vida para conseguir a assinatura de Sumu Sheng. Mas agora que conhecia a identidade de Ishiu, ela sentiu uma sensação de superioridade surgir. Porque era muito claro para ela que, com seu relacionamento com Ishiu, conseguir a assinatura de Sumu Sheng não seria nada difícil. Como resultado, ela não se sentiu pressionada ao tê-los. Ao mesmo tempo, seu relacionamento com Nishio também tornou difícil para elas saírem do estádio. Elas foram inesperadamente emboscadas por um bando de repórteres. Assim que viram as duas, pegaram suas canetas, blocos de notas, etc. e as secaram. Naturalmente, eles estavam lá para perguntar sobre a situação de Rikyu. Shengu tinha pensado originalmente em apenas seu não sei. Mas Tandho a deteve e realmente saiu para responder educadamente às perguntas dos repórteres. Depois de ouvir as respostas de Tandho, ela de repente entendeu e suspirou para si mesma. Ela tinha sido muito descuidada. Dizer eu não sei era o mesmo que dizer sem comentários para eles. Ela claramente sabia de algo, apenas não ia dizer. Se ela fizesse isso, os repórteres com certeza começariam a ir mais fundo. Mas com as respostas de Tandho, ela não disse que não sabia de nada. Ela simplesmente evitou todas as partes importantes. A única parte que inventaram foi que elas não sabiam que ele era Ikkyu no início. Elas apenas se sentaram com ele por coincidência e passaram a conhecê-lo, pensando que ele era apenas um membro normal da plateia. Isso era bastante acreditável. Sem falar de membros normais da plateia, se Ikkyu tivesse ido até eles, eles também não saberiam que ele era Ikkyu. Desamparados, os repórteres só puderam perguntar se as duas tinham fotos com ele, o que naturalmente não tinham. E então perguntaram se poderiam descrever a aparência de Ikkyu, que Shengu respondeu. Não era porque ela era boa em descrever pessoas, mas sim porque ela era uma das fãs de Ikkyu e tinha visto rumores sobre a aparição dele na internet. Ela apenas pegou um deles e falou sobre. Assim que ouviram, perceberam que correspondia a outros relatórios no passado, então não duvidaram. Ao fazer isso, elas conseguiram escapar dos repórteres.
As duas soltaram um suspiro de alívio. No entanto, Tan-Ho estava claramente mais vigilante do que Shen-Gu. Depois de escapar de suas garras, ela olhava ao redor de vez em quando para ver se havia alguém a seguindo. Assim que viu que não havia nenhum deles, ela por fim relaxou e voltou para o hotel com Shen-Gu. Deste modo, o fim de semana das estrelas terminou. No hotel, Ishio já havia desligado a TV há muito tempo, ao ver que a competição havia acabado. Quando as duas voltaram, ele estava sentado na frente do computador jogando Glory. A empolgação de Shengu não diminuiria tão rapidamente. Agora que ela sabia da identidade de Ishio, ela naturalmente gostaria de ouvir a opinião de um deus. A repentina manifestação de Sumo Shen foi o fator decisivo final na competição de times. Ishio escolheu um comentário que Shengu sem dúvida gostaria de ouvir. Com certeza, Shengu parecia satisfeita consigo mesma, como se tivesse conseguido o bocado de doce que queria. Então ela foi conversar com Tang-Ho. Elas conversaram o tempo todo até a hora de dormir. Em seguida, enxutaram Ishio para fora do quarto e apagaram as luzes. No dia seguinte, deixaram o hotel bem cedo pela manhã para pegar o voo de volta. No aeroporto, Shengu olhou ao redor para ver se coincidentemente esbarrariam em algum jogador da Era Suprema. Mesmo que ela não se sentisse mais satisfeita com o clube se o apoio a Sumo Shen não diminuiria. E se ela ficaria feliz se a Era Suprema perdesse? Ela ainda não tinha certeza disso. Ela se sentiria mal por causa de Ishio se esperasse a vitória deles. Mas ela também se sentiria mal por causa de Sumo Shen se esperasse que eles perdessem. Contudo, para esta temporada, com a quantidade de pontos que a Era Suprema tem, perder ou ganhar não importa realmente, certo? No avião, Shengu por fim encontrou algo que ela poderia aceitar como um argumento. Sim. Ishio acenou com a cabeça. Depois de uma fase complicada desde que Sun Xiande se juntou ao time, seus registros mudaram para melhor e eles começaram a subir na classificação. No entanto, eles estavam simplesmente muito atrasados agora. Se eles quisessem fazer um regresso e chegar às eliminatórias, se esforçar não seria o suficiente. Os times à frente deles teriam que se sair mal. Entrar nas eliminatórias já era quase impossível em teoria. Os fãs da Era Suprema já estavam falando sobre a próxima temporada e qual seria seu futuro. Na internet, os fãs de Glória estavam focados na discussão do fim de semana das estrelas deste ano. Desde o desafio dos novatos do primeiro dia aos eventos do segundo dia e a competição das estrelas do terceiro dia, havia simplesmente muitos assuntos para falar. Quando Ishio e as garotas retornaram ao Cybercafé Rap, alguns dos clientes mais frequentes olharam para Shengu e Tanho como se fossem algum tipo de herói. Todos eles eram fãs de Glória, então com certeza iriam assistir ao fim de semana das estrelas. As duas subindo no palco no segundo dia os deixaram muito surpresos. Parecia bastante milagroso ver alguém conhecido no palco. Shengu aceitou facilmente o respeito de todos. Mesmo depois de ficar 8.000 metros acima de todos, seu entusiasmo nunca diminuiu e ela imediatamente começou a conversar com eles. Senhorita Tan, que incrível. E pensar que você realmente pode vencer um profissional na verdade, eles prestaram mais atenção a Tan-Ho. Jogadores normais não eram tão ambiciosos quanto ela. Vencer um profissional uma vez já era incrível para eles. Ah, claro que há talentos no meu cibercafé. Xingu não estava com ciúmes. Ela disse isso com muita alegria. Ainda que, ao dizer isso, ela não pode deixar de olhar para Ishio. Mas ele já havia arrebatado uma estação de computador e estava navegando na internet sem se importar nem um pouco com a discussão. Capítulo 344 Determinação de Xingu. Tradução Silva. Depois de conversar alegremente com os clientes por um bom tempo, o grupo por fim foi se dispersando. Alguns dos mais espertos, que não haviam participado muito antes, surpreenderam Xingu se esgueirando furtivamente para falar com ela depois que todos saíram. Esses clientes perceberam que Xingu, Tanho e Ishio participaram da competição das estrelas juntos. Quando Tanho estava em uma situação difícil, Deus Ikkyo, que tinha saído para salvá-la, parecia ser alguém que ela conhecia. A partir disso, era muito fácil juntar 2 e 2. Xingu já havia entendido quais eram suas intenções antes de terminarem de falar. Felizmente, eles já haviam experimentado o que era estar rodeados de repórteres no dia anterior, quando o fim de semana das estrelas terminou. Mesmo aqueles repórteres astutos foram enganados. Como esses clientes poderiam se comparar a eles? Embora Tanho tenha feito a maior parte do trabalho, Xingu ainda fez parte dele. Usando o que Tanho tinha dito, ela suspirou junto com eles, lamentando sua chance de conhecer o deus. Quanto a Ishio, aos olhos dela, ele era apenas seu lacaio. Depois de lidar com esses clientes, Xingu ainda não conseguiu descansar. Afinal, ela não esteve no cibercafé por 3 dias e, como dona, ainda havia alguns assuntos que ela precisava cuidar.
Ela não era como Ishiu e Tanho, que podiam simplesmente jogar a bagagem de lado depois de voltar e começar a jogar logo depois. Para ser mais preciso, apenas Tanho jogou sua bagagem. Ishiu foi direto para o computador assim que chegou. Ele não levou nenhuma bagagem com ele e foi com elas de mãos vazias. Todos os produtos de higiene que utilizou foram fornecidos pelo hotel. Como resultado, ele voltou de mãos vazias também. Se ela não tivesse visto tudo com seus próprios olhos, ela não teria acreditado que ele tinha acabado de voltar de uma viagem. Nos últimos 3 dias, Ishio e Tan-Ho ficaram online, mas não por muito tempo. No geral, não mudou muito. As principais guildas pegaram os guias de Ishio para a masmorra da Lagoa das Mil Ondas de nível 40-40 e T's para subir de nível e competir pelos registros. Ele não se importou com quem conseguiu o registro final. Depois de ficar online, ele verificou sua lista de amigos para ver quais eram os níveis de todos. Mesmo que o fim de semana das estrelas tenha sido muito emocionante, o jogo esteve muito normal durante aqueles 3 dias. Mas mesmo que os jogadores não tivessem ido assistir ao vivo no estádio, a maioria dos jogadores ainda assistiria pela transmissão. Por causa disso, a velocidade de nivelamento durante esses 3 dias foi um pouco mais lenta. Em sua lista de amigos, aqueles das melhores guildas tinham chegado ao nível 41. Quanto à invasão de bolinhos e o lampejo oculto, eles ainda estavam lamentavelmente nos níveis 32 e 33. No evento de Natal, os jogadores que não estiveram na Cidade do Pecado foram jogados para longe. Pior ainda, o Invasão de Bolinhos não tinha participado desse evento de forma alguma. No entanto, o espaço cinzento de Kiao e Fan estava se saindo melhor do que o Invasão de Bolinhos. Ishio viu que ele ainda estava online, então mandou uma mensagem para ele. No entanto, o sistema informou que foi rejeitado. Kiao e Fan esteve na cidade S o tempo todo. Não havia como ele ter tempo para nivelar, o que significava que ele tinha entregue para alguém nivelar por ele. Com sua experiência como jogador profissional, Kiao e Fan não precisava aprender e compreender o jogo começando do zero, como Tanho e Invasão de Bolinhos. Simplesmente arranjar uma conta de nível máximo e estudá-la lentamente seria o mesmo. A questão era que Kiao e Fan queria aprender de Deus, e foi por isso que ele fez o Espaço Cinzento. Mas porque ele perdeu a oportunidade do evento de Natal, ele não teve escolha a não ser encontrar alguém para nivelar por ele. E como seus níveis eram mais altos, a diferença de experiência era maior e já era difícil para ele alcançá-los. Vendo isso, Ishio viu que eles não poderiam jogar juntos por enquanto. Como resultado, apenas ele e Tanho foram para a masmorra juntos. A enorme diferença de níveis devido ao evento de Natal não diminuiu muito durante esses 3 dias. Os jogadores das principais guildas, que sempre estiveram à frente deles, avançaram um pouco mais e agora todos estavam no Lago das Mil Ondas. Por causa disso, a Cidade do Pecado estava muito vazia. Não havia nem mesmo sinais de fantasmas na entrada da masmorra quando os dois entraram. Os dois estavam bastante familiarizados com a masmorra e terminaram diretamente as 3 incursões do dia. Por volta de quando terminaram, Shengu terminou de lidar com seus assuntos e também entrou no jogo. Ishiu por acaso olhou para sua tela e viu que a primeira coisa que ela fez depois de entrar foi deixar sua guilda. Você está deixando sua guilda? Ishiu perguntou. Sim. Shengu acenou com a cabeça. Dinastia Suprema? Ishiu perguntou. Sim, eles são repugnantes. Shengu disse. Ela estava claramente enojada com o clube Era Suprema agora. A guilda deles, a Dinastia Suprema, também não a deixava mais orgulhosa. Ela deixou decisivamente a guilda sem qualquer sinal de relutância. Além disso, ela também se preocupava com Sumo Shen. Era como se ela pensasse que Sumo Shen estava em algum tipo de prisão. Você realmente precisa ir tão longe? Ishio riu, vendo o que Shengu estava pensando. Eu farei minha própria guilda, Shengu disse enquanto respondia às mensagens. Ela estava na Dinastia Suprema há muito tempo, então ela tinha muitos amigos lá. O fato de ela deixar a guilda antes mesmo de dizer oi para eles fez com que muitos de seus amigos lhe perguntassem o que estava acontecendo. A Era Suprema está podre. Eu farei minha própria guilda. Shengu respondeu assim a todos. Seus amigos que os leram ficaram confusos. Eles estavam indo muito bem. O que ela quis dizer com a Era Suprema estava podre. Imã, é por causa do Sun Qiang. Seus amigos começaram a adivinhar. O desempenho de Sun Qiang na competição das estrelas foi realmente muito embaraçoso. Sun Qiang perdendo para o rival Han Wenqing deixou muitos fãs da Era Suprema infelizes. Com o que eles compreendiam dela, um acontecimento tão vergonhoso realmente era o suficiente para fazê-la partir impulsivamente. Não. Chenggu concluiu. Em qualquer caso, não quero estar nesta guilda idiota. Quem quer se juntar a mim? Por um momento, poucos responderam de volta. Desenvolver uma guilda no domínio celestial não era fácil.
Nesse servidor, a competição era mais cruel e feroz. Os benefícios de ingressar em uma guilda de alto nível, como a Dinastia Suprema, não poderiam ser comparados àqueles por conta própria ou aos de uma guilda normal. No domínio celestial, as principais guildas não estavam apenas procurando por mais números como no novo servidor. As qualificações necessárias para entrar em uma eram muito mais altas. Para se juntar a uma guilda de alto nível no domínio celestial, o jogador precisava ter um certo nível de habilidade. Muitos deles valorizavam seu status. Além disso, aqueles que se juntaram à guilda eram todos apoiadores da Era Suprema. Sua guilda, Dinastia Suprema, também tinha um aspecto emocional. Esse tipo de lealdade não era algo que as guildas normais tinham. Além disso, Chengu não deu uma razão concreta. Ela apenas saiu sem motivo aparente e então perguntou se eles queriam se juntar. Claro que eles não iriam responder. Se eles concordassem, então isso seria muito descuidado. Se eles não concordassem, não seria bom para a reputação de Chengu. Por um momento, eles fingiram que estavam mortos como se não tivessem recebido nenhuma mensagem. Alguns deles até saíram do jogo. Apenas seus amigos mais próximos responderam, querendo saber por que ela queria fazer isso. Esses eram os amigos que ela mais confiava no jogo, então ela não escondeu nada, revelando diretamente a eles porque não se sentia bem com a Era Suprema. Seus amigos ainda nem haviam respondido quando Lixiu disse surpreso: "Você sabe muito." Chingu contou a seus amigos todas as coisas que ela e Tanho haviam analisado naquela noite, as suposições que haviam feito sobre o clube Era Suprema. E agora que Lixiu mostrou sua surpresa, Chingu virou a cabeça para perguntar: "É desse jeito?" Lixiu forçou um sorriso. A MPH. O desgosto de Chingu visava obviamente o clube Era Suprema. Para seus amigos, essas especulações eram muito chocantes. Eles não poderiam aceitá-las com muita facilidade. Você disse que a condição de Ikkyo estava piorando? Você viu o Alteado Dragão na competição das estrelas? Shengu perguntou. Certo, ele ainda pode usar o Alteado Dragão. Piorando minha bunda. É realmente uma trama da Era Suprema. Um dos amigos inflexíveis de Shengu gritou. Este jogador também era um dos fãs leais de Ikkyo. Ele era capaz de aceitar isso facilmente como Shengu. Isso você não poderia ter feito tantas especulações só por causa de um Alteado Dragão, certo? Claro, alguns deles foram mais prudentes. Sinceramente, essa foi a decisão mais lógica. O jogador anterior era um fã insensato como Shengu e teve mais facilidade em aceitar notícias que favoreciam seu ídolo. Para MPHs, tendo mais. Mas eu não vou te dizer. De qualquer forma, é desse jeito. Eu já saí. Vou criar uma guilda e derrubar a Dinastia Suprema. Shengu disse. Quanto a outra, Ishio deixou escapar de repente. Chingu no mesmo instante virou a cabeça para encará-lo. A determinação brilhando em seus olhos o assustou. Mesmo que a chefe Shengu geralmente fosse ameaçadora com ele, Ishio nunca tinha visto esse tipo de determinação. Derrubar a dinastia suprema? Ela está falando sério. Sendo verdadeiro, para uma guilda de alto nível como a dinastia suprema, alguém como Ishio poderia causar problemas para eles no novo servidor. Mas realmente derrubá-los era algo em que nem mesmo Ishio ousava pensar. Afinal, a guilda era uma parte muito importante dos negócios do clube. Isso acontecia porque a aliança profissional de Glória e o jogo não eram completamente separados. Não importa o quão boas fossem as contas dos jogadores profissionais, eles ainda estavam vinculados a um cartão de conta como o de todos os outros. Além disso, atualizar seus equipamentos e melhorar suas habilidades requeriam materiais, experiência e pontos de habilidade do jogo. A criação da guilda no jogo poderia ser considerada uma garantia para os times profissionais, em especial pelo fornecimento de materiais. Eles podem ser capazes de atrasar o desenvolvimento da guilda como o que Ishio estava fazendo no 10º servidor, mas se eles estiverem em perigo de serem destruídos, como o clube poderia apenas sentar e assistir? Quando esse momento chegasse, as guildas do jogo pediriam a ajuda de seus profissionais e eles viriam para consertar as coisas novamente. Não é como se isso nunca tivesse acontecido antes. Profissionais que participam das batalhas por causa da competição entre guildas aconteceram muitas vezes na história de Glória, especialmente após a criação do Domínio Celestial. Afinal, o Domínio Celestial era um lugar onde todas as contas de alto nível se reuniam. Capítulo 345. O primeiro passo do desenvolvimento. Tradução Silva. É bom que você esteja decidida, mas seu objetivo realmente é um pouco inviável. Após um curto momento de choque com a determinação de Shengu, Ishio retornou à sua calma habitual. Para MPH, eu sei disso. Só estou dizendo que esse é o meu objetivo, disse Shengu. Boa sorte, disse Ishio. Você.
Você ainda está planejando sair da aposentadoria, certo? Chenggu perguntou. Ishio acenou com a cabeça. Quando você sair da aposentadoria, não me diga que você vai voltar para a Era Suprema. Isso provavelmente não vai acontecer. Ishio forçou um sorriso. Que tal formar seu próprio time? Chenggu disse de repente. Na verdade, isso é uma ótima ideia. Você estava planejando fazer isso desde o início? Ela perguntou. Eu estive pensando sobre isso, disse Ishio. Se seu objetivo ao formar um time é entrar na aliança profissional, então isso exigirá muito investimento, disse Chenggu. Ele acenou com a cabeça. Jogadores, dinheiro para se inscrever na aliança. Um estádio Chenggu começou a contar com os dedos. Uau, você parece entender muito, disse Ishio. Eu estive pensando sobre isso. Chenggu repetiu o que ele disse. Começando ontem ou desde o dia anterior. Ishio viu através dela com muita facilidade. Chenggu só poderia ter pensado em fazer isso depois de saber a identidade dele. Enquanto ela sabia, ela provavelmente aprendeu tudo isso durante esses últimos 2 dias. O quê? Há algo de errado com isso? Ela não se sentiu nem um pouco envergonhada. Você não é um pouco impulsivo. Claro que não. Chenggu disse, pensei nisso com muito cuidado. Ainda levará cerca de 1 ano antes que você possa sair da aposentadoria. Durante esse tempo, podemos começar a nos preparar para isso. Isso vai exigir que você coloque suas economias. Disse Ishio. A única propriedade de Xingu era o cibercafé Ascensão Feliz. Ele trabalhava lá há algum tempo, então tinha uma ideia da renda do cibercafé. Tendo estado em um time profissional por tantos anos, ele também tinha uma ideia do que um time profissional precisava. Isso não era algo que o cibercafé poderia fornecer. Seu investimento inicial com certeza exigiria as suas economias. Quanto ao quanto a chefe tinha, ele não sabia. Você não precisa se preocupar com isso. Agora, como chefe, eu nomeei o capitão do time. Chingu ergueu a cabeça. O quê? Foi criado assim sem mais nem menos. Ishio ficou atônito. Sim, este momento histórico tem que ser registrado. Tem aqui. Sorrir. Chingu de repente pegou o seu celular. E Ishio não teve tempo de argumentar. Ela rapidamente se aproximou. Tandhou também enfiou a cabeça. A câmera piscou o flash. Desse jeito, a foto foi tirada. Não se preocupe. Eu não vou espalhar isso por aí. Chenggu riu e guardou a foto com cuidado. Ishio virou a cabeça e olhou para Tang-Ho, que entrou em cena de repente. Capitão. Tang-Ho saudou. Quando vocês dois pensaram nisso? Ele ficou sem palavras. Você não precisa se preocupar com isso. Chenggu disse, em resumo, o time foi criado. Nós três somos os primeiros membros do time. Ishio olhou para as duas. Depois de um breve momento de silêncio, ele olhou para Chenggu. Você deveria ser a chefe como jogadora tosse. Eu vou ficar lá até você conseguir jogadores suficientes. Chenggu disse com raiva. Ishio estava evidentemente tentando dizer que ela não era boa o suficiente para ser uma jogadora. Ela obviamente sabia disso. Além disso, com a idade dela, não havia tempo suficiente para ela melhorar. No time, ela só poderia ser a gerente. Quanto a ser jogadora, na melhor das hipóteses, ela poderia considerá-la no nome como uma espécie de conforto. Ok, agora que o time foi criado, a primeira coisa que vocês precisam fazer é se apressar e subir de nível. Então, vamos nos reunir no domínio celestial. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, vou criar uma guilda e esperar por vocês. Nosso desenvolvimento começa com a guilda. Chingu comandou em um tom sério. Posso perguntar como esse time será chamado? Ishio perguntou. Claro que será chamado de Ascensão Feliz. Chingu respondeu no mesmo instante. Ishio não disse nada e virou a cabeça para continuar jogando. Você tem alguma audição? Ela perguntou. Não, eu só queria saber. Disse Ishio. Na verdade, ele não se importava com o nome. A decisão de Shengu de montar um time parecia real, mas ele também sentiu que parecia ser um pouco do nada, então ele não se incomodou em pensar muito nisso. Ele só iria ver como as coisas se desenrolariam primeiro antes de tomar qualquer decisão concreta. De qualquer forma, não era como se eles pudessem realmente fazer alguma coisa neste momento. Depois que os dias passassem, ele veria se a chefe Shengu realmente estava falando sério ou não. Depois de conversar, os amigos dela finalmente responderam. No final, apenas um fã de Ikkyu deixou a dinastia suprema com Shengu. Quanto aos outros, eles apenas riram como se tudo fosse uma grande piada. Shengu não iria forçá-los. Terumi já fez se sentir grata. Ela imediatamente apresentou seu amigo Arishio. Florestar. Mago de batalha. Sua mecânica não é ruim. Ela é só um pouco pior que a minha, disse Shengu.
Apenas um pouco pior que a sua, Ishio repetiu, e citou não combina com você. No passado, não havia como Shengu suportar esse tipo de tom zombeteiro. Mas agora, mesmo que ela não pudesse suportar, ela precisava porque ela finalmente sabia quem ele era. Um deus desprezando sua habilidade era completamente razoável. Como resultado, Shengu só conseguiu respirar fundo e fingir que não ouviu. Ela continuou: no momento, somos apenas nós dois. Ainda não podemos criar uma guilda. Vamos precisar de mais pessoas. Sim. Ishio acenou com a cabeça. Não era fácil criar uma guilda no domínio celestial. Não houve quaisquer novos jogadores. Para entrar no domínio celestial, todos que estavam lá tinham que ter um certo nível de mecânica e habilidade. Aqueles que queriam se juntar a uma guilda já teriam feito isso quando estavam em seu servidor normal. Encontrar pessoas para se juntar a uma nova guilda no domínio celestial provaria ser bastante difícil. Normalmente, as guildas eram criadas primeiro no servidor normal. Então, uma vez que todos atingissem o nível 70 e entrassem no domínio celestial, eles criariam uma guilda no domínio celestial. As duas guildas então estabeleceriam um vínculo. Depois que esse vínculo era criado, os jogadores da guilda que pudessem entrar no domínio celestial a partir do servidor normal se juntariam diretamente à guilda com o mesmo nome. A criação direta de uma guilda no domínio celestial exigiria que o criador tivesse uma certa quantidade de atratividade ou poderia ser alcançado gastando dinheiro. Para atrair, o círculo de amigos de Shengu eram todos da Dinastia Suprema. Com o apoio da Era Suprema por trás da Dinastia Suprema, eles tinham quem sabe quanto mais atrativos sob a nova guilda de Shengu. Personagens profissionais como Primeira Folha de Outono e Chuva Dançante tiveram seus nomes registrados na Dinastia Suprema no domínio celestial. Os membros da guilda poderiam pesquisar os personagens profissionais de todo o time com facilidade. Quanto ao dinheiro, era um poço sem fundo. Além disso, aqueles que se juntassem só estariam lá enquanto ainda houvesse vantagens, então Shengu não queria usar esse método. Ei, posso usar seu nome? Shengu perguntou a Ishio. Como se os outros acreditassem em você, disse Ishio. Isso é verdade. Shengu pensou. Ela não tinha fama, mas ele era diferente. Se ela usasse o nome de Rikyu, criar uma guilda não seria um problema. O problema era que ninguém acreditaria nela. Glória existia há muito tempo. Enganar as pessoas mentindo sobre sua identidade tinha sido feito sabe-se lá quantas vezes. Se ela dissesse que era uma jogadora profissional, a única coisa que convocaria seria uma multidão enfurecida. Shingu pensou e pensou, mas não conseguiu pensar em nada. Muito menos ela, mesmo que Rishio saísse pessoalmente, os jogadores ainda teriam dúvidas. Isso já era um tipo de tabu em Glória. Mesmo se eu criasse uma no servidor normal, ainda seria problemático. Sou em um servidor antigo, então não há muitos jogadores novos. Shingu suspirou. Sua neblina perseguidora estava no quinto servidor. Já se passaram vários anos desde a sua criação. Ah, já sei. Você cria a guilda no 10º servidor. Ela disse de repente. Eu crio. Ishio inexpressivo. Sim. Criar uma guilda em um novo servidor não deve ser difícil, disse Shengu. Isso é verdade, Ishio disse, enquanto olhava para seu personagem. Lorde Solene. Com a fama do seu personagem, criar uma guilda seria muito fácil. Sua fama era simplesmente incomparável. Novos servidores teriam muitos novos jogadores jovens e ingênuos. Jogadores como Tang Ho, que nunca haviam tido contato com Glória antes, sem nenhum conhecimento das guildas apoiadas por profissionais, só saberiam que no 10º servidor, Lorde Solene era o número 1. Rápido, rápido. Se apresse e a crie. Shengu incitou. Tudo bem. Ishio acenou com a cabeça. Para criar um time, se eles quisessem transformá-lo em um negócio, uma guilda no jogo era um requisito. Criar uma guilda agora é perfeito. Eles poderiam tirar vantagem de estar no novo servidor para arrebatar recursos. Seria o primeiro passo para o seu futuro. Como resultado, Ishio enviou uma mensagem no bate-papo global que ele estaria criando uma guilda para testar como seria a resposta. Houve um longo período de paz após o evento de Natal. De repente, Lord Solene, que estava quieto, saiu com um estrondo e arremessou uma bomba pesada. O bate-papo global imediatamente explodiu em caos. Sua lista de amigos também começou a piscar repetidamente. No momento era segunda-feira à tarde. Quase todos online agora em sua lista de amigos eram das principais guildas. Todos eles enviaram mensagens para obter mais informações. Para essas grandes guildas, Lord Solene criando sua própria guilda era uma notícia absolutamente terrível. Capítulo 346 Insensível. Tradução Silva. Lord Solene ia criar uma guilda. Quando a notícia chegou, as principais guildas espalharam a notícia em alta velocidade para seus núcleos principais.
Aqueles que não estavam online naquele momento receberam notificações pelos seus telefones. Mesmo aqueles que estavam aconchegados na cama, bem e confortáveis, acordaram na mesma hora depois de ouvir esta notícia. Esta não era uma notícia pequena, em especial para aqueles que estavam competindo pelos registros das masmorras. Se o Lord Solene realmente criasse sua própria guilda, ele com certeza teria forças para competir com eles pelos registros das masmorras, e com a fama dele no 10º servidor, seria muitíssimo fácil para ele criar uma guilda muito poderosa. Mesmo que os jogadores que entrassem não fossem bons, eles ainda seriam capazes de apoiar seu time de masmorras. As guildas apoiadas por clubes tinham uma vantagem inata. No entanto, ao mesmo tempo, eles também tiveram restrições impostas por causa de seus clubes. Isso porque suas guildas poderiam ser consideradas como representantes do clube e do time no jogo. Essas guildas tiveram que trabalhar duro para criar uma imagem perfeita para si mesmos. Algumas de suas atividades mais duvidosas não poderiam ser expostas ao público. Por exemplo, a grande perseguição ao Lorde Solene. Esse já era um estratagema bastante arriscado das principais guildas. Durante a perseguição, a razão pela qual seus jogadores não usavam seus nomes de guilder era porque eles não queriam que os jogadores do 10º servidor vissem quem eles eram. Felizmente, naquela época, o grupo do Lorde Solene tinha apenas almas solitárias. Mesmo que sua trama não tivesse sido muito honesta com apenas alguns deles, eles não seriam capazes de criar uma grande discussão. No entanto, ele criando uma guilda era muito diferente. Se eles perseguissem o time do Lorde Solene como haviam feito antes, o resto da guilda dele sem dúvida veria o que estava acontecendo e saberia que suas guildas não jogaram limpo e até recorriam a métodos tão desprezíveis para suprimir seus oponentes. No passado, contra tais oponentes, as principais guildas nunca mostravam diretamente sua verdadeira face. Eles reuniriam algumas contas que ainda não haviam se juntado a uma guilda e depois fariam seu trabalho sujo. No entanto, a habilidade e as capacidades do Lorde Solene eram algo que todos entendiam muito bem. Mesmo sua mobilização em larga escala não foi tão bem sucedida quanto eles esperavam. Enviar alguns soldados desorganizados para incomodá-los seria apenas enviá-los para a morte. O que nós fazemos? Todos estavam preocupados com essa pergunta. Entre eles, as 3 grandes guildas estavam tendo maior problema. Atualmente, as 3 grandes guildas e a Dinastia Suprema sabiam qual era a verdadeira identidade do Lorde Solene. Além disso, todos assistiram à transmissão do fim de semana das estrelas. Ishii usou o Teatro Dragão, o movimento que Yan Wenqing disse que só poderia ser feito por ele, e recebeu amplo reconhecimento por isso, mas eles não esperavam que o ponto de partida de Ishii para sair da aposentadoria começasse no 10º servidor. Criar uma guilda seria um golpe muito pesado para essas guildas. Quanto às guildas um pouco mais fracas, embora também ansiassem por registros de masmorras, poderia ser visto pelos resultados que esses registros permaneceram principalmente no controle de algumas guildas. Lord Solene pulando para aumentar a bagunça sem dúvida faria com que essas principais guildas ficassem perturbadas. Além disso, eles sabiam que Lord Solene com certeza não era alguém com quem eles pudessem mexer, mas para aqueles que não conheciam a identidade dele, todos eles tinham falsas esperanças. Por exemplo, quando Nébula Nebulosa da Castelo Nebuloso viu que Lord Solene estava interessado em jogar em uma guilda, ele imediatamente perguntou se ele queria se juntar a eles. Mas no final, Ishii o recusou educadamente. Nébula Nebulosa até pensou que era porque sua oferta não tinha sido atraente o suficiente e estava ponderando o que fazer a seguir. Guildas como as 3 grandes guildas e a Dinastia Suprema, que sabiam a verdade, desistiram completamente de tentar atraí-lo. E o Índigo correu para o domínio celestial para reputar ao seu líder da guilda, nascente variante. Shen Yui, da Dinastia Suprema, por outro lado, foi inquieto à procura do vice-capitão Liu Ao. O plantado do Jardim das Ervas manteve distância depois de descobrir a identidade de Lord Solene e só agiria quando houvesse uma boa oportunidade. Seu plano ainda era o mesmo, então ele não disse nada. O relento da ambição tirânica foi diretamente entrar em contato com Nishio. Relento queria chorar, mas nenhuma lágrima surgiu. O pioneirismo do 10º servidor acabou sendo tão inesperadamente difícil. Desta vez, a pessoa que estava dificultando as coisas para eles era inacreditavelmente forte. Relento já sentia que ele não era um oponente digno, mas ainda tinha que tentar. Deus vai criar uma guilda, Parabéns. Parabéns. Até ele mesmo sentiu que seu cumprimento soava falso. Como ele poderia ter qualquer tipo de sentimento de felicitações em seu coração? Mas fora isso, ele não sabia mais como iniciar uma conversa. Obrigado. Ishio respondeu simplesmente. Ele tinha muitas mensagens para cuidar. Você tem mão de obra suficiente? Se não houver, posso enviar alguma ajuda. Ele continuou com sua falsidade.
Não há necessidade. Ishio respondeu. Havia até um rosto sorridente anexado a ele. Helento não conseguia encontrar outras palavras para dizer. Depois de ponderar por um tempo, ele decidiu fazer a pergunta que estava em sua mente: Deus, o que você planeja fazer depois de criar sua guilda? Ah, você sabe. Ishio respondeu. Claro, ele sabia. Com o assunto em mãos, ele imediatamente lembrou: Deus, você não esqueceu o nosso acordo, certo? É claro que eu me lembro. Não vamos tocar nos registros da sua guilda. Helento rapidamente recebeu a resposta dele. Sua promessa era a mesma que ele havia feito inicialmente. Ele até adicionou o mesmo emoticone de rosto sério que ele havia usado naquela época. Embora ele não estivesse tão feliz quando viu essa resposta quanto naquele dia. Não tocar nos registros de sua guilda não era suficiente. Isso porque se Lord Solene não fornecesse guias para sua guilda não teria como competir pelos registros. Quando isso acontecesse, mesmo que Lord Solene quisesse tocar nos registros deles, ele não seria capaz. A promessa que haviam recebido com alegria pareciam palavras insignificantes agora. Naquela época, não era como se eles não tivessem pensado nas armadilhas que vieram com a promessa. No entanto, os níveis de Lord Solene sempre foram mais baixos que os deles. Contanto que eles controlassem os registros antes que ele chegasse a esse nível, então eles estariam bem. Eles não pensaram que ele criaria guias de masmorras. Helento não sabia o que dizer. Em teoria, Lord Solene não havia quebrado sua promessa. Domínio Celestial. Depois que a nascente variante da Riacho Azul ouviu as notícias do Rio Índigo, tudo o que ele poderia fazer era suspirar. Os 5 grandes especialistas da Riacho Azul estavam em um círculo juntos. Por um curto período de tempo, eles não souberam o que dizer. A notícia de Lord Solene criando uma guilda era semelhante a uma chuva. Ninguém poderia fazer nada para impedi-lo. Se fosse apenas um especialista normal criando uma guilda, eles não estariam tão preocupados. No entanto, quem criou a guilda era o deus Ikkyo. Ele irrompeu durante o fim de semana das estrelas e confirmou sua identidade com o Alteado Dragão. Por causa disso, seu propósito ao criar uma guilda obviamente não seria apenas por diversão. Seu objetivo seria o mesmo das guildas apoiadas pelos clubes. Competir uns contra os outros não podia ser evitado. Vamos esperar e ver o que acontece antes de agirmos. No final, Nascente Variante só poderia dar essa sugestão. Clube era supremo. Desta vez, Shen Yui não tentou falar com Liu Ao por telefone, em vez disso, foi pessoalmente visitá-lo. Após o fim de semana das estrelas, Liu Ao sentiu como se seu coração tivesse sido esfaqueado. O alterado dragão de Yishio derrotou Du Ming da Samsara. No entanto, também deixou uma profunda impressão traumática nele. E que ia voltar. Isso foi o que muitas pessoas, os profissionais, a mídia e os fãs decifraram. E isso com certeza não era o que Liu Ao queria ver. Neste momento de inquietação, Shenhui de repente veio procurá-lo e deu a notícia de Lord Solene criando uma guilda. Criando uma guilda, Liu Ao obviamente entendia a relação entre uma guilda e um clube. E que o criar uma guilda mostrou que ele pretendia sair da aposentadoria. Ele poderia estar tentando formar seu próprio time. É possível, disse Shenhui. Então ele se recusa a desistir, e Liu Ao zombou. Shenhui se sentiu um pouco estranho. Quando ele entrou na sala, viu que a expressão de Liu Ao estava um pouco sombria, mas depois de ouvir essa notícia, ele parecia ter relaxado. Ele realmente acha que pode formar seu próprio time com suas próprias mãos e esperar competir com times como o nosso, que tem raízes tão profundas? Me parece que ele está senil, disse Liu Ao. Com a aliança hoje em dia, não é mais a era em que é possível carregar um time sozinho. Especialistas são abundantes. Mais e mais contas de nível divino estão aparecendo. A competição está ainda mais feroz do que nunca. Me parece que ele terá problemas até para encontrar as qualificações para entrar na aliança. Igual ribo alto. Então você está dizendo que eu não preciso me preocupar com ele? Shen Yui perguntou. Sim, mas não o ignore por completo. Continue, Joe, disse Liu Ao. Mas com sua nova guilda, nosso desenvolvimento no 10º servidor sem dúvida enfrentará um grande obstáculo. Shen Yui tinha cada vez menos esperança em Liu Ao. Ele descobriu que os dois estavam pouco a pouco se distanciando cada vez mais. Os dois lados não estavam mais preocupados com a mesma coisa. Liu Ao apenas sentiu que Ikkyo não seria capaz de se reerguer, mas no decorrer de tudo isso, o desenvolvimento da sua dinastia suprema certamente seria atingido, mas nem parecia que esse tipo de pensamento havia aparecido na mente dele. Shen Yui sabia que o desenvolvimento da guilda era sua responsabilidade. Liu Ao não teve nada a ver com isso. Ele só queria ver, uma última vez, se seu ex-aliado realmente havia cortado os laços com ele. Capítulo 347 Guilda criada.
Tradução Silva. O tom de voz de Shenhui mudou, carregando mais dureza e suspeita. Isso era muito diferente de como ele costumava conversar com Liu Ao, que era capaz de dizer. Liu Ao também era alguém que pensava muito e foi capaz de dizer por que Shenhui não estava feliz no instante. Ele deu um tapinha em Shenhui e sorriu. Vamos encontrar um lugar para beber. Podemos usar nosso tempo para conversar sobre as coisas quando estivermos lá. Liu Ao não queria perder seu aliado. Shenhui entendeu isso, então ele não se opôs. Assim, os dois saíram juntos. No jogo, presenciando a paixão provocada pelo anúncio de Lorde Solene, os jogadores não duvidaram que a guilda dele poderia ser rapidamente a maior no 10º servidor. Depois que o anúncio saiu, alguns jogadores já começaram a prestar muita atenção na página da guilda, esperando para ver quando a guilda de Lorde Solene seria criada. No entanto, mesmo depois que o dia anoiteceu, não houve sinal do nome de Lorde Solene na lista de novas guildas. Para criar uma guilda, o líder da guilda apresentaria uma petição e 30 jogadores teriam que responder. Se a guilda fosse criada, os jogadores que respondessem se tornariam naturalmente os primeiros membros da guilda. 30 jogadores era a quantidade mínima necessária para criar uma guilda. Se a guilda tivesse menos de 30 jogadores, ela entraria em uma contagem regressiva de 72 horas. Se a quantidade de jogadores permanecesse abaixo de 30 após essas 72 horas, ela seria automaticamente dissolvida. Muitas vezes, quando as guildas eram criadas, o líder da guilda tinha que tentar encontrar uma maneira de fazer 30 jogadores responderem. No entanto, com a fama de Lorde Solene, muito menos 30 jogadores, encontrar 300 jogadores para se alistar não seria difícil. O que todos estavam preocupados era se seriam capazes ou não de conseguir uma vaga. Isso porque uma vez que 30 jogadores se juntassem, a guilda seria criada automaticamente e não haveria chance de responder à petição. Após esse período, se quisessem entrar, teriam que solicitar um convite à guilda e aguardar a aprovação dos membros da guilda. Normalmente, no período inicial de uma guilda, se ela não tivesse muita fama, os números eram mais importantes. Quanto mais jogadores, melhor, mas depois que a guilda fosse desenvolvida, os jogadores seriam filtrados e a qualidade seria mais importante. No entanto, a guilda de Lorde Solene não estaria indo de acordo com o enredo normal. Ele tinha fama e não precisava de números para criar uma presença para si mesmo. Ele poderia pular completamente o primeiro passo e considerar a qualidade como mais importante. Por isso, poder responder como um dos primeiros 30 jogadores era mais valioso. Infelizmente, Lorde Solene não pareceu mostrar nenhum sinal de ação depois de fazer o anúncio. Os jogadores ficaram confusos e em dúvida, mas à noite, durante o horário de pico, ele enviou a petição e sua guilda de repente apareceu na lista de novas guildas. Em um instante. Nesse exato instante, os jogadores que souberam nem tiveram tempo de espalhar a notícia quando a petição sumiu. Isso porque, naquele instante, 30 jogadores já haviam respondido e a guilda foi criada automaticamente. Foi somente após o anúncio da criação da guilda ser feito pelo sistema que os jogadores notaram. Ascensão Feliz. O nome da guilda que Lorde Solene criou. Os jogadores começaram a solicitar convites um após o outro enquanto tentavam descobrir o significado por trás do nome. O nome de fato não soava tirânico e também não soava muito impressionante. Ninguém foi capaz de descobrir o verdadeiro significado por trás dele. No final, eles apenas o consideraram um especialista com um temperamento diferente dos jogadores normais. A atenção recebida pela guilda Ascensão Feliz deixou Shingu incontrolavelmente animada. Aos olhos dela, este era um início muito impressionante. Agora, Ishio estava lidando com as inúmeras solicitações. Vendo a massa de nomes, ela só lamentou que eles não pudessem aceitar todos. O limite de membros dependia do nível da guilda. As guildas de nível 1 só podiam abrigar um máximo de 100 jogadores. Excluindo os primeiros 30 jogadores que responderam, estavam apenas 70 vagas. Ishio pesquisou amargamente na lista interminável de solicitações pelos jogadores com os quais estava familiarizado. Tanhou e invasão de bolinhos se eles não precisavam ser mencionados. Além deles, belos amigos como Sete Campos, Lua Adormecida e companhia decididamente deixaram sua guilda lua cheia e solicitaram um convite depois de saber que o irmão especialista havia criado uma guilda. Uma límpida depois que Ishio escolheu o nome e Chengu ficou chocada. Ela reagiu rapidamente. É a Sumo-Shen. Sim. Ishio acenou com a cabeça. Suspiro Shengu odiava como ela não poderia jogar com eles no 10º servidor e não podia deixar de sentir inveja de como Tankou jogava lado a lado e conversava todos os dias com Sumo-Shen. Ela se juntará ao nosso time no futuro. Shengu perguntou. Isso depende de você. Você é chefe. Eu não tenho dinheiro. Shengu estava triste.
Ela não podia pagar um jogador popular como Sumo Shen. Com seu status, criar um time profissional era sem dúvida um negócio arriscado. Era muito provável que eles não durassem muito na aliança e fossem rapidamente eliminados. Embora, felizmente, ela tivesse muito mais confiança com Ishio. Se ela tivesse que administrar tudo sozinha, sabia muito bem que o único resultado dele seria ir embora. Ah, vá devagar. Ainda é cedo. Ishio ainda estava rindo. Sumo Shengi seria um nível apenas para se juntar ao nosso time? A mente de Shengu estava uma confusão. Konishio, isso era uma possibilidade. No entanto, ela se sentiu muito envergonhada para pedir a ele para fazer isso, então ela só podia esperar silenciosamente. Ok, eu adicionei todos que conheço e Shio para esta lista de membros da guilda e verificou uma vez mais. Todos que ele conhecia foram adicionados. O canal da guilda estava fervilhando de barulho. Os jogadores recém-reunidos aproveitaram o momento para se conhecerem. Aqueles que entraram por serem os primeiros a responder, mas eram de baixo nível, estavam se sentindo muito desconfortáveis. Vendo a longa lista de jogadores de alto nível na guilda, esses noobs ficaram preocupados com a possibilidade de serem expulsos imediatamente. Ainda há espaço. Continue adicionando pessoas. Tengu viu que Nishio parou depois de adicionar todos os jogadores que reconheceu. Não se preocupe. Não vamos agir de forma impulsiva. Deixe-me ver quem eu quero na minha guilda. Disse Ishio. Os de alto nível. Disse Shengu. Seria melhor considerar suas classes. Se minha guilda tivesse clérigos, isso não seria bom, certo? Ishio riu. Ah. Shengu entendeu o que ele estava pensando. Você está pensando em fazer as classes da guilda trabalharem juntas como uma equipe. Acho que não consigo levá-los a esse nível, mas ter um equilíbrio relativamente bom tem suas vantagens. Disse Ishio. Capítulo 348. Jogadores novos. Tradução Silva. Ouvindo o que Ishio disse, Shengu não disse mais nada. Ela apenas se sentou lá e silenciosamente o assistiu trabalhar. Ishio fez uma contagem dos níveis e classes de todos que se juntaram e então começou a passar pela lista de solicitações de convite. Ascensão Feliz era atualmente uma guilda de nível 1 e só poderia ter 100 jogadores no máximo. Havia 24 classes em Glória. Além disso, algumas classes tinham caminhos de escolha diferentes, então teriam um estilo bem diferente. Por exemplo, para lâminas fantasmas, demônios da espada e demônios fantasmas poderiam ser considerados dois tipos diferentes de classes. Outro exemplo seriam os elementaristas. Eles tinham acesso às habilidades dos elementos gelo, fogo, luz e escuridão, mas geralmente os jogadores escolhiam dois elementos para focar. O número de variações que eles tinham era ainda maior do que os dos lâminas fantasmas. Esses tipos de variações não poderiam ser vistas apenas verificando o nível e a classe de um personagem. Assim, Ishio só poderia considerar a composição dos membros da guilda como um todo. Depois que Ishio compreendeu a composição das classes que a guilda tinha atualmente, ele começou a aceitar cuidadosamente as solicitações. Novos membros continuaram a entrar na Ascensão Feliz, mas no final ele não preencheu até a capacidade máxima. Isso porque Sete Campos, Lua Adormecida e seu grupo tinham acabado de deixar a guilda Lua cheia. Se eles quisessem se juntar a outra guilda, teriam que esperar 5 dias, então Ishio deixou um lugar para eles. Embora para guildas ambiciosas, 5 dias fossem tempo suficiente para subir o nível da guilda. Os membros da guilda poderiam receber todos os tipos de missões de guilda. Quando eles completassem essas missões, a guilda ganharia experiência. Quando a experiência chegasse a 100%, eles subiriam de nível. Com cada subida de nível, a capacidade máxima da guilda aumentaria e eles desbloqueariam mais missões e recompensas de guilda. Quando a guilda atingisse o nível 5, ela poderia escolher adquirir um guardião. Havia diferentes tipos de guardiões, mas a escolha mais comum era o guardião de estatísticas, que aumentava as estatísticas dos jogadores da guilda. Do nível 5 em diante, o guardião ganharia um nível para cada 5 níveis que a guilda ganhasse. Jogadores que não queriam se envolver em assuntos de guilda se juntariam a guildas por causa do aumento de estatísticas do guardião. As guildas de alto nível também tinham guardiões mais fortes porque seus níveis de guilda eram mais altos. No domínio celestial, as guildas de alto nível apoiadas por clubes tinham suas guildas no nível limite, o nível 100. E como resultado, elas tinham um guardião de nível 20. Quanto às guildas normais, elas não eram como as guildas apoiadas por clubes, que poderiam alcançar o limite com facilidade conquistando seus fãs. Além disso, seus membros não eram tão coesos ou leais. Para essas guildas normais, uma vez que seu desenvolvimento atingisse um certo estágio, sempre haveria problemas aparecendo por causa de seu grande número, o que faria com que a guilda desmoronasse ou ficasse estagnada e incapaz de progredir.
Apenas um número muito pequeno de guildas normais era capaz de crescer grande e poderosa e alcançar o nível daquelas guildas apoiadas por clubes. No entanto, em termos de influência, ainda não havia como competir com as guildas apoiadas pelos clubes. A guilda Ascensão Feliz estava apenas começando. A guilda tinha um longo caminho a percorrer antes de chegar ao topo, embora seu ponto de partida pudesse ser considerado bastante bom. Eles eram limitados apenas pela capacidade máxima definida porque ainda eram uma guilda de nível 1. Se não, então com a fama de Lorde Solene, quem sabia quantos jogadores ele poderia ter juntado? A lista de solicitações de convite da guilda era incrivelmente longa. Mesmo as guildas de alto nível apoiadas por clubes como a Jardim das Ervas e a Riacho Azul não tiveram esse tipo de impulso. A razão pela qual as guildas de alto nível estavam lutando pelos registros das masmorras era ter o tipo de status que o Lorde Solene tinha aos olhos da base de jogadores. A paixão trazida pela guilda Ascensão Feliz mostrou exatamente por que esses registros de masmorras eram tão importantes para o desenvolvimento das guildas. Ishii terminou de escolher os membros. No momento, todos os cerca de 90 jogadores estavam online e extremamente empolgados por estarem lá. O bate-papo no canal da guilda era uma tempestade completa. Os jogadores já estavam começando a se reunir. Alguns estavam clamando para ir para a arena, outros estavam chamando as pessoas para ir à masmorra juntos, alguns estavam pedindo a outros para ajudá-los a terminar uma missão difícil e Ishii realmente queria dizer algo para a guilda, mas ele estava tendo problemas para encontrar uma boa oportunidade para fazer isso. Lá. Ishii digitou. Ele então deu sequência com uma parede gigante de emoticons para limpar instantaneamente a tela. As mensagens de todos os outros desapareceram. A tela inteira estava cheia com o nome do Lorde Solene, bem como um monte de emoticons aleatórios. Os membros da guilda ficaram chocados e imediatamente se aquietaram. Quantos de vocês acabaram de começar a jogar a Glória? Ishii perguntou. Um punhado de respostas surgiu e, em um instante, Ishii não conseguiu mais encontrar sua pergunta. Ele só poderia supor com base na rapidez com que as mensagens rolavam para baixo. Era praticamente 100%. Ele não ficou surpreso com esse resultado. Se eles fossem jogadores antigos de Glória, então no estágio pioneiro do novo servidor, eles provavelmente teriam corrido para se juntar às guildas de alto nível, que eram apoiadas por clubes. Juntar-se a essas guildas no novo servidor não era muito difícil. Ou eles podem ter sido como Sete Campos e Lua Adormecida, que vieram para o novo servidor juntos como amigos e já teriam decidido uma guilda para se juntar de antemão. Quando ele fez o anúncio, aqueles que estavam aptos para solicitar um convite eram os atrasados que não estavam em uma guilda e a probabilidade de serem novos jogadores era muito alta. Vendo todos esses novos jogadores, Ishii mudou como falaria. Nossa guilda foi criada. Mas porque é apenas nível 1, só podemos ter 100 jogadores no máximo, então muitos jogadores que queriam entrar não conseguiram. Na guilda, todos podem fazer missões de guilda. As recompensas não são ruins e, depois de completar uma, a guilda ganhará uma certa quantidade de experiência, ajudando a guilda a subir de nível. Somente quando a guilda subir de nível, mais pessoas poderão entrar. Do nível 5 em diante, podemos ter um guardião que ajudará a aumentar nossa força. Sem dúvida, esse tipo de conhecimento básico de guildas era algo novo para esses novos jogadores. Depois de ouvir Ishii falar, muitos estavam perguntando onde conseguiriam pegar as missões. Para coisas que nunca haviam tocado antes, os jogadores novos estavam sempre cheios de curiosidade. Eles imediatamente chamaram uns aos outros para fazer as missões de guilda juntos. O entusiasmo com o desenvolvimento da guilda era suficiente para fazer qualquer líder de guilda derramar lágrimas. Capítulo 349 Rápido desenvolvimento. Tradução Silva. Avançar do nível 1 para o 2 sempre seria o mais fácil. Depois que cerca de metade das missões de guilda terem sido concluídas na primeira onda, a guilda Ascensão Feliz alcançou o nível 2. Contanto que um jogador enviasse uma solicitação por um convite, ele sempre permaneceria na lista de solicitações, a menos que o jogador de repente se juntasse a uma guilda diferente, caso em que ele seria excluído automaticamente da lista de solicitações. Quando a guilda alcançou o nível 2, Ishii abriu a lista de solicitações e aceitou outro lote de membros. Em um piscar de olhos, a Ascensão Feliz era agora uma guilda de quase 200 jogadores. A segunda onda de jogadores agiu praticamente da mesma maneira que a primeira onda. Depois que o líder da guilda explicou as informações básicas sobre as guildas, eles correram com entusiasmo para começar a fazer missões. Subir de nível, adicionar. A guilda desenvolveu-se rapidamente desse jeito. O sistema também faria um anúncio sempre que uma guilda subisse de nível.
O nivelamento rápido só deixou todos mais animados, e com a lista interminável de solicitações, a guilda tinha a garantia de atingir sua capacidade máxima a cada subida de nível. Mais e mais jogadores começaram a carregar o símbolo da Ascensão Feliz e logo, todo o continente de Glória tinha jogadores correndo para fazer missões de guilda. Todas aquelas grandes guildas viram a cena. O sistema fazendo anúncios um após o outro os deixou com muita inveja. Se as guildas normais sentiam inveja, então o que as guildas apoiadas por clubes estariam sentindo? Aos seus olhos, a Ascensão Feliz já havia se tornado um de seus concorrentes. Vendo seu rápido desenvolvimento, dizer que todos seus membros tinham níveis baixos como palavras de conforto não mudariam nada. Eles tiveram que tomar medidas para fazer algo sobre isso. As guildas apoiadas por clubes também tinham diferenças. Para esses tipos de situações difíceis, a maioria das guildas estava acostumada a esperar e ver o que as três grandes guildas fariam, mas desta vez, elas não mostraram sinais de movimento. As guildas discutiam entre si. Eles sabiam que Lorde Solene havia disputado com as três grandes guildas antes. Poderia ser dito que a Jardim das Ervas teve sorte, enquanto a Riacho Azul e a Ambição Tirânica levaram um duro golpe. Agora, eles estavam no estágio de nível 40. Dos outros servidores, eles eram grandes guildas com influência poderosa, mas agora, não apenas eles eram incapazes de fazer um nome para si mesmos, eles estavam se esforçando para defender sua reputação. Seu pioneirismo no 10º servidor falhou miseravelmente. As outras guildas também não estavam indo muito melhor. Isso porque o impulso durante os estágios iniciais foi roubado pelo Lorde Solene. Eles só estavam se saindo melhor do que a Riacho Azul e a Ambição Tirânica. Não apenas essas duas guildas não estavam progredindo, elas estavam na verdade em declínio. Eles poderiam estar com medo? Muitas das guildas, que gostavam de ver o que as três grandes guildas fariam, tinham esse tipo de pensamento. No entanto, eles não sabiam que a razão pela qual as três guildas não estavam se movendo era precisamente porque eles sabiam quão forte o Lorde Solene era. Eles não podiam deixar de ser cautelosos. Os líderes de guilda das três grandes guildas na verdade já haviam se reunido para discutir o que fazer. Os três líderes também não eram os líderes de guilda do 10º servidor, mas sim os verdadeiros chefes das três grandes guildas, o nascente variante da Riacho Azul, Jiangyu da Ambição Tirânica e Ares Aema da Jardim das Ervas. O pioneirismo do 10º servidor assustou as principais guildas. E ora ainda, com eles lá, seus status não eram nada comparados ao adversário que estavam enfrentando. Suspiro, o que devemos fazer? Nascente variante pegou uma conta aleatória no 10º servidor para usar e se encontrou com os outros dois. Eles só podiam assistir anúncios após anúncios, contando sobre as subidas de níveis da Ascensão Feliz. Seus corações estavam cheios de ansiedade. Neste momento, lidar com o Lorde Solene não é a questão. Nosso problema está em atrapalhar o crescimento da guilda deles, disse Jiandil com ferocidade. Ele realmente odiava o cara, seja por causa de seu apoio ao seu time, ou por causa das várias derrotas pelas mãos dele. Não diga. O maior problema agora é como vamos atrapalhar o progresso deles, disse Elisaem. Silêncio. Se eles tivessem um plano, não teriam que se reunir para discutir. Matá-los e infundir terror em seus corações? Jiandil disse. É inútil. Não podemos combatê-los de frente. Quantas contas livres vocês têm no novo servidor? No máximo 20, certo? No momento, sua guilda já tem 400 jogadores. Com o número de contas à nossa disposição, o que faríamos com isso? Nascente variante disse. E se fizermos isso, seria muito fácil para eles adivinharem que fomos nós, não? Disse Arisaem. Fazer o que então? Jiandil era mago. Como eram apoiados por um clube, eles tinham uma reputação a manter, o que os restringia de atacar abertamente outros sem motivo. HM, talvez possamos enviar algumas de nossas contas livres para outras guildas e fazer com que essas guildas tenham um conflito com a do Lorde Solene? Disse Alizem. Talvez seja melhor apenas plantar espiões diretamente na guilda dele e causar problemas de dentro? Jiangyu disse. Como poderia ser tão fácil? Nascente variante riu amargamente. Não se esqueça contra quem estamos. Que tipo de truques ele não viu antes? Plantar espiões na Ascensão Feliz para causar problemas não vai funcionar. Plantar espiões em outras guildas para causar problemas pode funcionar, no entanto. Quando ele criou sua guilda, muitos jogadores podem ter deixado suas guildas para se juntar à dele. Haverá muitas guildas com vagas abertas. Vamos considerar usar essas guildas para causar problemas. Contanto que possamos tornar a Ascensão Feliz uma inimiga de outras guildas, teremos boas razões para guerrear contra elas. Nascente Variante analisou. Ainda podemos enviar alguns espiões para ficar lá por um tempo. Quando um conflito estourar, eles vão atiçar fogo de dentro. Yandel disse.
Além disso, com o rápido desenvolvimento dela, os egos dos membros serão inflados. Se tivermos sorte, talvez nem precisemos instigar nada. Seu próprio povo pode causar problemas para eles mesmos. Seria ainda melhor se isso acontecesse, disse Elisam. Sim, sim, vamos fazer nossos espiões plantados fazerem isso. Nascente variante disse. Os três continuaram a conversar. Suas mentes começaram a se soltar pouco a pouco e mais esquemas surgiram. Afinal, eram jogadores experientes. O motivo pelo qual eles conseguiram se transformar nas três grandes guildas foi o empate por causa da força de seus times na aliança profissional, mas também por causa desses três jogadores. Em termos de confrontos entre guildas, eles eram absolutamente os melhores dos melhores na área. Eles só podiam renunciar graciosamente perante Lorde Solene pelos registros das masmorras, então pensaram em planos que não envolvessem confrontos diretos. Após uma longa discussão, eles criaram um plano e o resto ficou a cargo da realização das guildas. Os três permaneceram em contato enquanto davam ordens aos jogadores de suas guildas. Do lado da Riacho Azul, o Rio Índigo recebeu as ordens do Nascente Variante. Sua expressão imediatamente escureceu. Eu pensei que não íamos competir com o Lorde Solene, e o Índigo perguntou sombriamente. Isso foi antes. Isto é agora. Ele criou uma guilda e se tornou nosso concorrente direto. Não há possibilidade para nós evitá-lo agora. Você realmente acha que ele criar uma guilda é apenas por diversão? Nascente Variante disse. E o Índigo não disse nada. Ele entendeu muito bem. A questão era só que ele tinha um relacionamento bastante bom com Nishio. Ele tinha uma boa impressão dele. Lutar e tramar contra alguém que originalmente era seu amigo não o fazia se sentir bem. Todas as três grandes guildas estão fazendo o mesmo. Estaremos em contato com outras guildas também, então relaxe e faça isso. Nascente Variante disse. E o Índigo fechou a mensagem em silêncio. Depois de fazer uma pausa por um momento, ele soltou um longo suspiro e então começou a fazer o que foi dito para fazer. Sua primeira tarefa era separar todas as contas livres que não estavam na Riacho Azul. Sua segunda tarefa era começar a coletar informações para ver quantos jogadores deixaram suas guildas devido à criação da Ascensão Feliz. Essas guildas com certeza ficariam descontentes com Lorde Solene e a Ascensão Feliz, que era exatamente o que o Nascente Variante e os outros queriam aproveitar. Quanto ao Jardim das Ervas e à ambição tirânica, depois de receber suas ordens, todos começaram a trabalhar para realizá-las também. Neste momento, o sistema fez outro anúncio. Parabéns à Guilda Ascensão Feliz por alcançar o nível 5. Desde a criação da guilda até o nível 5, seu rápido desenvolvimento fez as outras guildas quererem chorar. A Ascensão Feliz estava comemorando. Esses jogadores novos de Glória não entendiam muito sobre guildas, mas pelo que o líder da guilda disse, o nível 5 parecia ser um nível muito importante. Nesse nível, sua guilda poderia ter algum tipo de guardião ou algo do tipo. Muitos jogadores já tinham ido pesquisar o que era esse guardião e naturalmente ansiavam por isso. Vendo que sua guilda finalmente alcançou o nível 5, todos começaram a esperar que o guardião aparecesse. Você pode obter um guardião agora. Shengu estava assistindo animadamente o tempo todo e viu o rápido desenvolvimento da guilda e lembrou Ishiu quando viu que a guilda alcançou o nível 5. Sim. Ishiu acenou com a cabeça. O guardião não poderia ser obtido apenas atingindo o nível 5. Uma missão tinha que ser concluída. A missão era muito simples: vença o guardião correspondente. Quando o guardião fosse subjugado, ele daria sua bênção à guilda. Capítulo 350 Jogadores de nível alto. Tradução Silva. O guardião da estatística era o guardião mais popular entre os jogadores e de fato deu o maior benefício para as estatísticas de um jogador. Era equivalente a obter pontos de estatísticas extras que o jogador poderia escolher usar a bel prazer. O guardião da estatística deu 8 pontos extras aos jogadores para cada nível que ganhou. Em seu nível máximo, o nível 20 daria 160 pontos adicionais. Seu impacto na força de um personagem não poderia ser ignorado. Mesmo para guildas normais, os poucos pontos extras foram suficientes para criar uma notável diferença de força entre dois jogadores com o mesmo nível e equipamento. Era por isso que muito poucos jogadores não estavam em uma guilda. Mesmo para as contas profissionais da aliança profissional, no jogo, elas precisavam ter o nome da guilda nelas. Não houve jogadores que não seguiram esta regra. Isso era, é claro, feito para esses pontos extras de estatística. A Ascensão Feliz alcançou o nível 5 e completar a missão do Guardião tornou-se uma prioridade urgente. Ishio não tentou seguir um caminho novo e original. O Guardião que ele queria era naturalmente o Guardião da Estatística. Depois de receber a missão, ele imediatamente começou a reunir pessoas.
Os jogadores que quisessem desafiar o Guardião para a missão seriam enviados para uma masmorra. Dentro da masmorra, não havia mais nada além do Guardião. A masmorra limitou o número de jogadores a 20. Ishil, Tanvo, Sumushin e Invasão de Bolinhos obviamente fariam parte dessa equipe. O espaço cinzento de Kiao e Fan ainda estava sendo nivelado por outra pessoa, então eles não podiam contatá-lo. Sete Campos e seus amigos ainda não podiam se juntar à Ascensão Feliz, então eles não poderiam ser enviados para uma masmorra de guilda. Além deles, havia o lampejo oculto. No entanto, o nível de habilidade dele em batalhas reais realmente era muito ruim. Mesmo que Ishio tenha ajudado a encontrar algumas maneiras de praticar, ele praticava há pouco tempo, então Ishio não tinha ideia do quanto ele havia melhorado. Ishio não conhecia mais ninguém, então escolheu os outros com base em sua classe e nível. Ao formar a base para a equipe de 20 jogadores, quanto maior o nível do jogador, melhor. E o Índigo de repente deu um ar intrigante. Depois de ver o anúncio de que a Ascensão Feliz havia alcançado o nível 5, ele imediatamente pediu que as contas livres agissem e solicitassem para entrar na Ascensão Feliz. Ele até tocou pessoalmente para uma conta livre para solicitar um convite. A infiltração ocorreu sem problemas. Pouco depois de solicitar um convite, ele recebeu uma notificação da Ascensão Feliz. E quase ao mesmo tempo, as outras 3 contas livres também receberam notificações. A infiltração deles também foi um sucesso. O Rio Índigo imediatamente verificou sobre o que estava sendo conversado no canal da guilda e descobriu que a maioria estava falando sobre o Guardião. Uma guilda de nível 5 falando sobre guardiões não era nada normal. No entanto, logo depois, ele recebeu um convite de equipe do líder da guilda, Lord Solene, deixando-o surpreso. E o Índigo não sabia o que estava acontecendo, então optou por aceitar. Depois de entrar na equipe, descobriu que não havia uma única equipe, mas sim duas para formar um grupo de 20 jogadores. A partir disso, ele percebeu em um instante o que o Lord Solene estava planejando fazer. Ele então viu que as outras 3 contas livres da Riacho Azul também se juntaram à equipe. Um desses 3 jogadores estava muito confuso. Vendo que todas as 4 contas livres estavam lá, ele rapidamente enviou uma mensagem para o Rio Índigo em surpresa. Fomos pegos. Essa pergunta fez com que o Rio Índigo entrasse em pânico, mas ele rapidamente se acalmou. Ele disse para não se preocupar e depois foi verificar a estrutura do grupo de 20 jogadores. Lorde Solene, Bruma Límpida, Bruma Graciosa e Invasão de Bolinhos. Esses nomes não eram novos para ele. Vendo esses personagens, Rio Índigo sentiu uma grande pressão caindo sobre ele. Ele sabia que se esses jogadores competissem pelos registros das masmorras, ninguém no 10º servidor poderia competir com eles. E agora, eles estavam reunidos. Apesar de que uma coisa boa era que o Invasão de Bolinhos parecia ter um nível baixo em comparação com os outros personagens de primeira linha e ele foi imediatamente capaz de descobrir que era o resultado de ele não participar do evento de Natal. A equipe do Lorde Solene também tinha um personagem Lâmina Fantasma. E o Índigo lembrou que o nome do personagem era Espaço Cinzento, mas ele não estava na equipe agora. Ele abriu a lista de membros da guilda e se preparou para fazer uma busca. Mas assim que abriu, notou a ordem padrão para a lista de membros da guilda. A primeira coluna era por classificação. A segunda coluna era por nível. Na Ascensão Feliz, além do líder da guilda, Lorde Solene, que não tinha uma classe, a ordenação era feita do nível mais alto para o nível mais baixo. No topo estava Lorde Solene, Bruma Graciosa e Bruma Límpida no nível 39. E abaixo deles estavam as 4 contas livres da Riacho Azul que se infiltraram. E o Índigo entendeu por que eles foram convidados para o grupo de 20 jogadores. Era porque eles já eram os personagens de nível mais alto na Ascensão Feliz. Esse tipo de situação era muito boa para eles. Um nível mais alto significava um status mais alto. Mesmo que eles não pudessem entrar no círculo íntimo de Lorde Solene, eles ainda estariam em uma posição mais alta do que aqueles jogadores de nível baixo. Ele deu uma olhada casual no resto dos nomes e ficou sem palavras. Os níveis dos jogadores eram inesperadamente baixos. O personagem que Rio Índigo estava usando e as outras 3 contas livres estavam em torno do nível 36. E o número de membros nessa faixa de nível era extremamente pequeno nesta guilda de 500 jogadores. O número de membros acima do nível 35 era 19. Todos os outros estavam abaixo do nível 35 e, perto do final, havia até alguns jogadores do nível 20. Ele ficou surpreso. Ele previu que o nível médio na Ascensão Feliz não poderia se comparar ao da Riacho Azul, mas ele não achava que haveria uma disparidade tão grande. Na sua Riacho Azul, os jogadores de nível 35 e acima formavam a maioria, enquanto os jogadores abaixo do nível 35 eram a minoria.
Com a fama do Lorde Solene no 10º servidor e a paixão acerca da fundação da Ascensão Feliz, ele tinha as qualificações para confrontar com suas principais guildas. Mas na realidade, parecia uma reunião de um grupo de jogadores de nível 30. Qual era o raciocínio por trás disso? Ele poderia estar tentando estabelecer a lealdade dos jogadores à guilda, elevando-os de níveis mais baixos. E o Índigo só poderia adivinhar. Ele então abriu a lista de solicitações de convite da Ascensão Feliz e descobriu que não era que a Ascensão Feliz não quisesse escolher os jogadores de nível alto, era que simplesmente não havia jogadores de nível 35 e acima que se inscreveram. Aqueles que estavam acima do nível 35 já haviam se juntado a uma guilda diferente ou eram contas livres, semelhantes à que ele estava usando. Ele era, afinal, um jogador experiente. Após uma rápida análise, ele foi capaz de entender rapidamente a situação. Isso era por causa do desastre do evento de Natal, bem como um tipo de restrição devido às principais guildas. Aos olhos dele, os jogadores de nível 36 não eram considerados de nível alto. No momento, se um jogador quisesse se juntar a Riacho Azul, o requisito mínimo era ser de nível 35. Os membros da guilda que atualmente não eram de nível 35 haviam se juntado a ela nos estágios iniciais, mas não conseguiram acompanhar a velocidade de nivelamento rápida. No entanto, para o restante do 10º servidor, o nível 36 era onde os jogadores iriam para a Floresta de Fogo e logo se formariam para desafiar a Cidade do Pecado. Para aqueles que não participaram do evento de Natal com o Lorde Solene, esses jogadores estavam na vanguarda. Se Ishio não tivesse usado uma estratégia tão arrojada para o evento de Natal e as principais guildas tivessem apenas nivelado da maneira normal na Cidade do Pecado, então elas também estariam no nível 36. Esses jogadores já seriam considerados as elites de sua guilda, os melhores jogadores do 10º servidor. Por causa do evento de Natal, uma ocorrência tão anormal aconteceu. Se não fosse por isso, o nível 36 teria sido a faixa de nível em que eles deveriam estar. Depois deles estavam os jogadores de nível 36, que estariam entre os jogadores de nível mais alto se as elites das principais guildas não tivessem nivelado com o Lorde Solene no evento de Natal. Após o evento de Natal, eles subiram de nível mais uma ou duas vezes. Um pouco abaixo deles estava a maioria dos jogadores de suas principais guildas. Para colocar em termos simples, havia muito poucos jogadores no nível 36 em todo o 10º servidor. Além disso, a maioria deles estava nas principais guildas. Quanto aos 100 guildas, aqueles que estavam nessa faixa de nível provavelmente não queriam se juntar a uma guilda, então obviamente não pensariam muito sobre a criação da Ascensão Feliz. Como resultado, no final, essas contas livres de suas guildas, possuindo o nível de seus membros normais, se destacariam imediatamente na Ascensão Feliz. Depois de entender tudo isso, Rio Índigo ficou subitamente surpreso ao ver a lista de jogadores de nível 35 e acima. No 10º servidor, realmente não havia muitos jogadores no nível 36 que procuravam a Ascensão Feliz. Será que todos esses jogadores de nível 35 e acima eram iguais a ele e eram contas livres que haviam sido enviadas para se infiltrar na Ascensão Feliz?